Estamos começando mais uma tabelinha, Victor Ernesto Birner e eu. Uma tabelinha que evidentemente vai falar dos clássicos que ontem tivemos no Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. Tivemos clássico em São Paulo, Corinthians e São Paulo, tivemos clássico no Rio de Janeiro, Vasco e Fluminense, tivemos um Bavi, do qual se esperava tanto e acabou não saindo tanto. Enfim, tivemos clássicos com resultados terríveis fora de campo, né, em Fortaleza, o que muito me entristece também o Nordeste nessa linha de violência, de briga de torcida que redunda em morte. Olá, Victor Ernesto Birner. Tudo bem, Juca? Boa tarde, boa tarde aos internautas. Tudo bem. Comecemos pelo começo, de Qual seria o baixo começo? para cima. E acho que até pelo que houve de melhor como futebol, né, nesse fim de semana no futebol brasileiro. Não sei se você acha a mesma coisa que eu. Tivemos um primeiro tempo no Pacaembu em que o Corinthians jogou muito bem. Em que o Corinthians deu até algum alento ao seu torcedor, com vistas ao que de fato interessa para o corintiano, que é a Libertadores da América. Até porque, embora sem três jogadores importantes, os três que entraram, exceção feita ao Elton, que jogou muito mal, mantiveram o esquema do Corinthians como o Tite vem fazendo há muito tempo. Que eu acho que é um sinal, né, de que o Corinthians tem um time. Ao mesmo tempo, um São Paulo ainda em formação, com alguns erros primários, eu achei, de escalação inicialmente, de demora em substituição, De posicionamento. né, e depois, evidentemente, de descontrole nervoso. Juca, assim, ficou muito claro que o Corinthians hoje tem um time, e aí é fruto da manutenção dos jogadores, mérito da direção, do Tite, e que o São Paulo não tem ainda. Eu achei que o Corinthians no primeiro tempo não foi superior, foi muito superior ao São Paulo. 3-0 era um resultado normal, não sei, nada a se questionar. E aproveitou alguns erros muito primários do São Paulo. Como você falou, erros de escalação, e eu acrescento erros de posicionamento. O Danilo, que é um jogador que... você sabe que eu falo do Danilo há muito tempo. Eu acho o Danilo um baita. Acho o Danilo, por exemplo, mais jogador que o Jadson, que o São Paulo pagou uma fortuna. Acho o Danilo mais jogador que o Alex, do próprio Corinthians, quando está em forma. O Danilo, ano passado, na grande fase do Corinthians, Campeonato Brasileiro, foi o destaque do time, foi o líder de assistências do Campeonato Brasileiro. Porque as pessoas gostam muito do jogador que tem a chuteirinha, o discursinho, o cabelo, o não sei o quê. O Danilo é um jogador de futebol, um trabalhador. E as pessoas, infelizmente, não compram hoje os trabalhadores. Mas o Danilo percebeu, inteligente, que do lado esquerdo o São Paulo tinha um problema de marcação, lado direito da defesa do São Paulo, encostou ali com o Jorge Henrique, Fábio Santos passava. O Leão posicionou o Casimiro marcando na direita e o Wellington centralizado. O Casimiro não se achou, porque o São Paulo é um time mal treinado, porque tem um treinador fraco. Tem pouco tempo de trabalho e o treinador é fraco. E sobrava tudo em cima do Wellington e do João Felipe. Então, sempre tinham lá 3 jogadores contra 2 do São Paulo. Você via o Danilo, o Jorge Henrique, Fábio Santos passava, alguém entrava pelo meio, geralmente o centroavante, o Wellington e o João Felipe para marcá-lo. O João Felipe que estava improvisado ali, né, que não é um jogador da posição. Eu acho que você tem toda a razão, mas a minha primeira pergunta é a seguinte. A gente entende que há determinados momentos em que um treinador precisa improvisar. Mas eu me pergunto, alguma vez você tinha visto, eu que estou fazendo uma pergunta, um jogador de 1,90 m e jogar na lateral? Não, tem. O Muricy improvisou o Alex Silva quando estava bem algumas vezes. Mas de lateral ou no esquema de 3 zagueiros cobrindo ali, não jogando como lateral? Na verdade era o 3-5-2 com a flutuação. É o 3-5-2 onde o lateral esquerdo fica e ele passa a jogar realmente como lateral. Agora o João Felipe já atuou como lateral outras vezes, só que o João Felipe é um jogador que gosta muito de avançar. A primeira coisa, ele não é um bom jogador. Não é um jogador à altura de ser titular do São Paulo, pelo menos nunca provou isso. Ele não é titular de time grande nenhum. Não foi no Botafogo, né? Precisa provar ainda. Jogando ali, ele costuma avançar muito. E era óbvio que o Corinthians ia explorar isso. Então o que o Leão precisava fazer? Precisava colocar uma parede na frente. Ele precisava transformar o seu zagueiro atuando lateral direito num rebatedor, não num lateral de fato. E não fez isso. Quer dizer, quando você improvisa alguém, você precisa fazer modificações no time. Você não simplesmente joga ali e fala, você tem liberdade para fazer o que quer. É isso. Que é uma coisa que o Leão faz. O Leão pega muito no pé dos jogadores fora de campo, mas quando eles entram em campo, o Leão dá muita liberdade. O Maicon me disse isso no Cartão Verde na última terça-feira. Não, dentro de campo ele dá bastante liberdade pra gente. Então ele não posicionou o time corretamente. E mais, demorou demais para acertar algo que todo mundo viu que estava errado.
Quer dizer, o São Paulo montou esse ano um elenco forte, realmente forte, mas não tem um comandante. Vou te falar uma coisa. Não tem um rumo. Eu acho que você tem razão, mas eu te pergunto outra coisa. Eu não sei, Vitor, posso estar enganado. Já estive tantas vezes, tomara que eu queime a minha língua. Da mesma maneira que eu não entendia como o Dunga, como o Mano Menezes convocava o Jadson, honestamente eu não entendo como o São Paulo pagou o que pagou pelo Jadson. Eu acho o Jadson um bom jogador, Vitor, mas está supervalorizado o mercado inteiro. O Corinthians cogitou colocar o Danilo na troca pelo Montilho. É. O Danilo é mais jogador que o Montilho. Pois é, eu acho um equívoco. Olha também. a história do Danilo, olha a história do Montilho. Eu acho um equívoco também. Eu acho também um equívoco. Acho que você tem razão. São características diferentes, talvez o Corinthians precise mais de um condutor de bola pelo meio, criativo, porque o Danilo é passe, o Alex é passe, o Douglas é passe. Mas o Danilo é mais jogador que o Montilho. O Danilo é campeão da América de 2005, o Danilo decide clássicos. O Danilo resolve semifinal contra a River Plate, quando jogava pelo São Paulo. O Montilho começou a jogar com 27 anos de idade no Chile e fez uma boa temporada no Cruzeiro. Passou o restante da vida apagado e quase caiu. Isso é. Não foi uma boa temporada a ponto de salvar o time. Olha, esse mercado de contratações é quase uma droga na cabeça de alguns dirigentes e torcedores. Ele tira as pessoas totalmente da realidade e a gente começa a ouvir absurdos no que diz respeito a quem é ou não é um grande jogador e ao valor dos jogadores. Então, eu acho que o Jadson, ele é um bom jogador, ele tem uma característica que o São Paulo precisa, ele será útil ao São Paulo, mas o Jadson não é craque. Jadson não é craque. Como o mercado não oferece muitas opções, pois é, mas dá para entender o quanto o Jadson não é Jadson. craque, mas se espera do Jadson. Aí não é problema do Jadson. Não, eu sei. Que o Jadson seja o número 10. O São Paulo não tem o número 10. Pois é, continua a não ter, isso que eu acho. O 10 não tem. Não tem. Tem o Michael Jadson lá como jogadores mais criativos. Não tem. Tem o meio campo onde todos os volantes sabem sair jogo pro jogo. O Wellington sabe sair jogando, o Casimiro sabe sair jogando, o Cícero sabe sair jogando. O São Paulo tem tudo para montar um time muito forte. Tem. Mas precisa trabalhar e trabalhar direito. Tá. Não é mandando o jogador fazer polichinelo e dar cambalhota no treinamento que vai resolver as coisas. Como é que é isso? Não, do treino de Mandou preparação. fazer? Não, o jogador não fazer uma coisa errada e não mandar fazer polichinelo. Ah, sim, tá. Aí tem outro treino que o jogador fazia uma cambalhota junto com o companheiro. 2012, Emerson Leão. Tá. Emerson Leão, que não conhecia, repito, os jogadores que o São Paulo contratou. Não conhecia todos os jogadores. Deu uma entrevista coletiva dizendo que Jadson era canhoto. Não conhecia o Cortez. Destaque do Botafogo ano passado. Tá certo. Agora, o que mais me chamou a atenção no Leão, a par de todos esses problemas técnicos já apontados, foi na entrevista coletiva. O que ele disse na entrevista coletiva? Ao constatar uma coisa que foi verdadeira, o São Paulo ficou melhor com 10 do que com 11, a partir da expulsão do João Felipe. Claro, até porque ele teve que arrumar aquele setor e o setor ficou mais guarnecido do que estava antes. Claro, o São Paulo estava perdendo o jogo, o São Paulo que tinha que tomar as ações. Mas o que disse Leão? Que o São Paulo foi tão melhor que o Corinthians no segundo tempo, que disse eu nunca tinha visto isso, o Corinthians fazendo cera. É porque ele não viu o Campeonato Brasileiro inteiro, ele não assiste futebol, que não é cera, né? É estilo de jogo. Não, mas mais do que isso. O Leão jogou no Corinthians, e quando o Leão jogou no Corinthians, o Corinthians fazia cera. O Santos do Pelé fazia cera. Todos os times de futebol fazem cera. Eu não me lembro recentemente de ter visto o Barcelona fazer cera. Mas fazer cera, todos os times fazem. Mas eu não acho que o Corinthians faz muita cera. Não, mas independentemente disso, dizer que é um argumento forte, porque nunca viu o Corinthians fazer cera, eu me pergunto se alguma vez ele viu o Corinthians jogar. Mas eu sei que ele viu, até porque ele jogou no Corinthians. Então ele viu, né? E não é verdade que o São Paulo encurralou o Corinthians. O São Paulo teve uma chance de gol no segundo tempo numa bola chutada pelo Fernandinho, cruzada, que o Júlio César defendeu. Que é um jogador que a gente sabe não resolve partidas. Exatamente. Não é um jogador de clássicos. Exatamente. Ao contrário, o Corinthians teve uma chance que o Ralf passou da bola. Do Jorge Henrique. E teve uma outra do Jorge Henrique, que aliás o Fernandinho impediu que fizesse o gol. Né? Quer dizer, então, aí não faltou com a verdade. E disse que não ia entregar o João Felipe, e a partir do momento em que disse que não ia entregar o João Felipe... Entregou o João Felipe 5 vezes que eu contei. Aí eu fico me perguntando o que deu nele. Quer dizer, se é que... E outra coisa que ele mostra, aí outra vez, o desconhecimento sobre como os times de hoje jogam, porque é um treinador desatualizado, que não via futebol, eu tenho certeza absoluta pelas declarações dele, porque o Corinthians costuma, quando sai em vantagem,
no segundo tempo, tocar a bola no meio, usar o contra-ataque. Faz isso contra time pequeno, Sim. não faz isso só contra Time grande, O meu. Corinthians correu ontem o risco, não é? Como havia acontecido com o Mojimirim. Contra 10, uma bola qualquer vagabunda, Isso. virar um gol de empate. Podia acontecer. É uma coisa que incomoda, né, a torcida do Corinthians, é a maneira como o Corinthians ganha sempre na conta do chá. Mas, ao mesmo tempo, você não pode criticar quem vem não apenas ganhando jogos na conta do chá, como ganhou o título de campeão brasileiro. Concordo. Na conta do chá, verdade, mas ganhou. Né? E fundamental, quando o Corinthians quis pressionar o São Paulo, o Corinthians pressionou. Sim. Quando o Corinthians quis evitar que o São Paulo pressionasse, Sem o Corinthians dúvida, conseguiu. sem dúvida. Então o Corinthians mandou. Você tem o razão, jogo. você tem O toda a razão. Corinthians ditou o que aconteceria na partida. Você tem toda a razão. Por isso que eu digo, não houve riscos. Dizer, não, São Paulo deu um sufoco no Corinthians, no final do jogo o time do Corinthians estava mandando bola pro lado. Não. E você pega jogador por jogador, você pega o meio-campo do São Paulo, tecnicamente, não é inferior ao do Corinthians. Não é. Se duvidar, é até mais do ponto de vista da sofisticação técnica, Sim. é mais sofisticado. Agora, precisa trabalhar. É. Precisa ter um trabalho como o do Quer dizer, Tite lá no São Paulo. você tá em bom português, eu conheço você há algum tempo. Não quero nem dizer a você da beleza de partida que fez o Dagoberto ontem pelo Inter, lá em Caxias, 2 gols de Dagoberto. Você acha que o Leão não está sendo o cara que vai fazer o trabalho de que o São Paulo precisa, com um elenco que, enfim, é um elenco que poderia render mais? Absurdo a renovação de contrato do Leão. Achei que o São Paulo precisava de um choque ali para ver se o Leão Tá. mexia com o pessoal no final do ano passado. Um Tá. absurdo. Quem vê os treinamentos do São Paulo e quem me conta as coisas, porque eu não vou aos treinamentos, diz que eles são muito fracos, os treinos, e são pessoas que conhecem do assunto. E o meu palpite, porque não tem como saber, de repente o time se acerta, o time encaixa. O São Paulo tem o melhor elenco da Copa do Brasil, de todos os times que vão jogar. Da Copa do Brasil. Da Copa do Brasil. Tá. É o elenco superior ao do Porque eu ouvi Palmeiras, alguém ao do falar- Grêmio, ao do Cruzeiro, ao do Tá. Atlético Mineiro. Eu ouvi alguém falar que tinha o melhor elenco de São Paulo também, eu discordo. Não, aí a gente pode discutir Tá, muito, assim. eu discordo. Até pro Santos tem Neymar, Elano, Arouca, se tiver todo mundo em forma, Ganso, sabe? O Corinthians tem um elenco forte também. Eu acho o elenco do Corinthians Agora, melhor que o do da São Copa do Paulo. Brasil, o São Paulo tem o melhor elenco. Minha opinião é que o Leão cai quando o São Paulo foi eliminado na Copa do Brasil, provavelmente em abril. Você acha? Pode ganhar. Futebol, se acerta. O time é forte. Os jogadores vão resolver. Mas eles vão ter que se virar sozinhos dentro do campo. Eles não vão ter orientação fora necessária. Eles vão ter que descobrir o caminho das pedras. Tá certo. Meu palpite é esse. Tá certo. Palpite. Vitor Birner tá sempre certo. Se tivesse, ficava na loteria. Sim. Vamos fazer a nossa premiação do Chuteira de Ouro e vamos também indicar o nosso Perna de Pau para em seguida falar do clássico Vasco 2, Fluminense 1. Eu posso continuar falando enquanto o Vitor vai folheando. Você está anotando? Ó, anote, ó. Ele está folheando o jornal, ó. Ele está folheando Qual o o problema jornal. de folhear o jornal? Não, nenhum, é que aparece na tela. Eu Não, estava tá aparecendo, esperando. tava só você falando. Eu estava esperando o nosso Aparece no cantinho, agora que eu nosso vi. farinho botar no ar a vinheta. Isso, mas estava aparecendo sim. Agora ele vai pôr, agora a vinheta não vai ter atrapalhado. Chuteira de ouro aqui, não estou concordando muito, viu? Muito bem. Esse chuteira de ouro, eu não estou entendendo. Porque você achou que devia ser o Danilo? Eu acho que deve Acho ser o que Jorge tem Henrique. dois Jorge chuteira de Henrique e ouro. Danilo? Danilo e Alexandre. Alexandre pelos gols que fez? Virada, clássica. É? né? Jorge Henrique e Alexandre, não Danilo. Danilo. Alexandre. Eu achei o Danilo o melhor jogador do clássico. Então, obviamente, ele seria o meu chuteira de ouro. Eu acho que quem decidiu o clássico foi o Jorge Henrique. Não, ele foi muito importante, mas... Eu acho que... O que está acontecendo com o Vitor? O microfone dele não está bem, é isso? Estou vendo aqui. Você não está vendo? Eu estou. Temos aqui um técnico de som, câmera, faz tudo aqui do nosso estúdio, né? Tratando de... Vamos ver se agora... Vamos lá. Você acha, então, que deveriam ser Danilo e Alexandre? Isso. 2 chuteiras de ouro. Melhorou? Tudo bem? Eu acho que o Vitor tem razão. Hoje eu não estou aqui para discordar do Vitor. Ele ia dar a chuteira de ouro pro Jorge Henrique, que jogou muita bola, foi Isso, fundamental. Eu ia dar, mas o Vitor Birner mudou a minha decisão. E vou dar o perna de pau para o árbitro Snyder do jogo Vasco e Fluminense, que, na minha modestíssima opinião, deixou de dar 2 pênaltis claros para o Fluminense, um cometido pelo Dedé no Fred, outro cometido pelo Fagner no Carlinhos, que foi um escândalo. Esse eu achei que foi. Se não bastasse, aos 40 minutos, jogo nervoso, 2-1 pro Fluminense, houve um escanteio clamoroso na cara dele, que ele
deu tiro de meta para o Vasco e aí acabou expulsando, então, aí corretamente, 2 jogadores do Fluminense que perdeu inteiramente o controle dos nervos. Mas eu acho que, independentemente da boa reação do Vasco no segundo tempo, o senhor Schneider foi muito responsável pela derrota do Fluminense. E temos aqui uma situação que no futebol paulista que mostra o tamanho da ruindade dos árbitros, a qualidade individual. Na Europa, quando colocaram os árbitros atrás do gol, os erros diminuíram. Aqui aumentaram. Eles não acertam as coisas. É impressionante. Eles erram um tiro de meta. Mas eu nunca tinha... Nunca vi isso. Eu tenho observado isso também. O que se erra agora de tiro de meta, de escanteio, mas não é possível. Eu acho que eles ficam ali dormindo, não sei o que é. Eu não consigo entender. Porque se você colocar um menino de 14 anos que gosta de futebol atrás do gol, ele sabe se o tiro de meta ou não sabe. Claro. O que acontece? Eu também... Eu quero entender. Eu também não entendo, Vitor, porque eu fico pensando na arbitragem de tênis, por exemplo, né? Os meninos que ficam ali, vendo se a bola é dentro ou fora, é raro eles errarem. Né? E é muito mais rápida a bola do tênis. E a bola do tênis não bate em ninguém, né? Ontem, você chegou rápida, a ver, menor. Você chegou a ver esse lance aos 40 minutos? Acho que o Thiago Neves chutou uma bola, o defensor do Vasco virou de costas, a bola bateu assim, mas bateu, não é que resvalou, bateu e desviou para o escanteio. A defesa do Vasco foi se encaminhando para se posicionar, o juiz deu tiro de meta. E o time do Fluminense enlouqueceu de ver, já estava nervoso. Né? Mas a arbitragem do clássico aqui do Rafael Claus, para a gente ser justo, foi boa arbitragem. Foi discreta, coerente. Foi. Deu os cartões que tinha que dar. Agora, jogo... Achei que você fosse reclamar a expulsão do Cícero naquele carrinho do começo do jogo. Não, acho que não. Minutos. Tinha que dar mesmo o amarelo. Acho que foi dado. Eu também acho. E o João Felipe perdeu inteiramente a cabeça, né? Não fez nenhuma falta, digamos, muito violenta, né? Mas ele fez uma falta brusca, né? Falta ele fez de cérebro. Isso. A falta no local de Agora, jogada morta. Eu queria falar mais do Clássico do Rio, mas eu estou enganado. Quando o João Felipe surpreendentemente chegou ao São Paulo, ele fez boas partidas, todos nós achamos que ele ia ser daqueles jogadores que, enfim, não era titular no Botafogo, mas que vinha para o São Paulo para... a expulsão dele. Não é essa a expulsão dele, não. É essa mesmo. Mas é uma coisa grotesca, né? Pediu para ser expulso. Pediu, não me expulsa, seu juiz, não estou aguentando mais. Ele chegou razoavelmente bem, apareceu... Tem uma coisa assim, as pessoas adoram o zagueiro que sabe sair jogando, vai a bola no chão. Eu também gosto, mas eu digo que o jogador vai muito bem por cima. Caiu a sua caixinha? Caiu minha caixinha, vai muito bem. Tudo aqui hoje. Não, depois de São Paulo e Corinthians, né, aqui a coisa ficou meio caótica. Porque você gosta assim, né, Juca? Como eu gosto assim? Agora voltando a falar de gostar, eu acho que estou discordando do Vitor hoje. Eu tenho achado que ele está com a razão sempre. Feliz, né? Não, porque o zagueiro em primeiro lugar precisa ganhar a bola por cima, precisa se posicionar na sobra, precisa intimidar o atacante. Intimidar, né? Intimidar o atacante. Os grandes zagueiros que você conheceu não intimidavam atacantes? Intimidavam. Só para saber daqui a pouco. Os grandes que eu conheci intimidavam na bola. Perfeito, eu não estou dizendo para intimidar de outro jeito. Não, mas eu sei. Tá, acho que também vale de outro jeito. Você também acha, claro. Só que o que não vale é você fazer falta boba assim. Sim. Porque até para bater no futebol você precisa saber bater. Claro, Pelé sabia. É verdade. Não é para você quebrar, para você bater. Futebol é o esporte viril. Permite isso. Permite. Não é vôlei. Ô, Vitor, falar em futebol, esporte viril, você sabia? Lá vem alguma coisa. Não! Mas você vai dizer, você está contraditório, mas você não vai dizer isso, porque eu não estou contraditório. Você viu que tem um deputado do PT, Vacareza, querendo proibir que se transmita aquela coisa horrorosa da luta livre na televisão brasileira? O MMA? É. É uma boa oportunidade para ele aparecer. Mas, quer dizer... É ridículo. Faz sentido um negócio desse? Não, para mim não faz sentido. Aliás, para mim, muitas proibições não fazem sentido algum. Eu preferia não entrar em detalhar tanto nesse momento sobre isso. E te faço uma outra pergunta. Como é que você está acompanhando essa questão da dificuldade dos torcedores do Fluminense, do Inter, do Vasco, do Santos, em ver a Libertadores, porque não se chega a um acordo com as grandes distribuidoras? Aí eu acho que a Fox tem o direito e pagou por ele.
Quem tem que resolver isso, no caso, é a operadora do qual o cliente, o corintiano, o vascaíno, o torcedor do Inter... Corintiano e flamenguista vai ver na TV Globo, TV aberta, não vai ter problema nenhum. Né? Agora, eu não vou criticar a Fox por isso, porque a Fox está no direito dela. Sim. Quem tem que fazer uma grande oferta no caso, por exemplo, na NET, do qual eu sou cliente, é o Sport TV. Ou fazer um acordo para ter Fox Sports na NET, eu não sei. Eu não posso criticar a empresa, eu acho que isso é uma coisa das empresas. Quem tem que definir o que pensa é o cliente que se sente lesado, ou não se sente bem, ou acha que tem uma coisa errada de um lado ou de outro. Porque uma negociação entre empresas é difícil a gente colocar a colher nisso daí, né? Opinar sobre isso. Não, a coisa que me incomoda é sempre uma coisa que é muito clássica, né, do capitalismo, né? As pessoas todas... você nunca viu um capitalista dizer que é contra a livre concorrência. Ao contrário, o discurso é sempre o discurso da livre concorrência. E quanto mais concorrência, melhor, porque quando eu tenho concorrente eu me aperfeiçoo. Esse é o caso. Né? Esse é o caso. E aí aparece alguém com uma outra coisa para concorrer e é vetado. Até porque se a Fox Sports quer entrar e ganhar espaço no mercado esportivo brasileiro, é o principal produto dela. Não, claro, eu quero deixar claro, apenas para que entendam, não tenho nenhuma simpatia pelo senhor Rupert Murdoch. Ao contrário, o tenho na conta de um gangster da comunicação. Já visto o que aconteceu na Inglaterra, em Londres, não faz muito tempo, com um dos seus jornais que teve que ser fechado, né? Que ficava espionando as pessoas, gravando telefonemas. Este é o estilo Murdoch, né? Agora, isso é uma coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aí não tem muito outra alternativa, infelizmente, para os torcedores que estão se sentindo prejudicados, que não seja ir para os chamados sítios piratas. Eu né? queria assistir Vasco Nacional. Eu assisti. Não pude. Eu assisti. Eu vi que o Nacional montou um belo time, Sim. li a reportagem, vi os jogadores que contratou, Pois é, gosto do Nacional. Te dou duas dicas. O Vasco eu vi no próprio sítio da Fox. Ah, é mesmo? No próprio sítio Boa, da Fox. boa. E existe um outro, né? Que é o rojadirecta.me. É do México. rojadirecta.me. Porque é tal história, quer dizer, se vira essa briga de gigantes, você acaba ficando simpático ao pirata. O que vai fazer? O que vai fazer? Ou o torcedor não vai ver? Vamos entrar aqui na hipocrisia de achar que o torcedor Não vai clicar porque é pirata. não vai clicar porque... Né? Quer dizer, é a tal história. Força o cara a fazer a coisa que... Se é governo, sou contra isso? Não é nem isso. Eu acho que o papel da imprensa é ser oposição sempre. A frase não é minha, é de Milor Fernandes. Milor Fernandes, né, cunhou esta frase Até no governo honesto e bom? para a posteridade. Jornalismo é oposição, o resto é armazém de secos e molhados. Até um governo honesto e bom tem falhas. Você tem que ir na falha para dizer, estou aqui para ficar melhor. O papel do jornalista é esse, não é outro. Para fazer a louvação, existem os publicitários, que fazem isso muito bem. E a profissão deles é tão digna quanto a nossa. Mas um faz uma coisa, outro faz outra. Pô, tem dirigente do São Paulo que está bravo comigo. Tem gente do São Paulo... Tem um dirigente, porque eu falei que o São Paulo era responsável por contratar um jogador que foi recusado no Inter por causa da pubalgia, que segundo o São Paulo vai entrar em campo daqui 2 meses. Mas o São Paulo é especialista nisso, Tem em contratar sido. jogadores machucados. Tem sido. Aí eu perguntei se estavam falando política com a Trafic. Tá. Eu não consigo entender. O cara é da Trafic? É da Trafic. Oh, meu Deus. Aí eu recebi uma resposta aí direta. Eu não vou tratar disso aqui, mas depois vou tratar no blog. Já está tratando. E as respostas Mas serão... é o seguinte, em regra, as Serão mais fortes agora. pessoas não gostam de ser criticadas, como a gente não gosta. Você não gosta, né? De ser... Depende da crítica. Pois é. Mas se alguém escreve lá, né, imagine você, por exemplo, alguém escreve, o crítico de TV do Estadão diz, e Vitor Birner, que só enfraquece o cartão verde, devia pelo menos passar alguma coisa naquela careca para não ficar brilhando, como brilha a testa do Juca Kfouri no UOL, né, devia passar uma maquiagem, alguma coisa, um pó, né, nada. Você não vai gostar. O que eu quero te dizer é o seguinte, olha a cabeça, mas é uma cabeça brilhante. Vamos admitir que é uma cabeça brilhante a de Victor Ernesto. Olha, agora eu vou ser obrigado a interrompê-lo um pouco, por favor, mais uma vez. Você terá razão eu vi na o sua seu, interrupção. eu vi o seu discurso sobre a, digamos assim, sua hereditariedade, que não pinta cabelos, não sei o que, na verdade, eu não SPN pinto. Você sabe que eu virou... não pinto. Não, eu sei que você pinta. Não eu fui checar a informação.
Não seja falso, não fica bem. Aí não, mentira não. Eu estava concordando com você o programa inteiro. Porque eu parto Aí eu vi que você falou da sua árvore genealógica, que o freguês tem tia, sempre tia razão. avó, 95 anos de idade, não pintava Não, o cabelo. 95 não, 80 e pouco. Olha o que Ah, aconteceu. tem uma molecagem. Ah, fizeram uma molecagem. Olha que delícia. E sabe quem Era fez isso isso? então? Não? Quem Guedex. foi? Guedex. Tá no Guedex meu é um blog, moleque. Juca, agora. Guedex, é Guedex. Guedex é um moleque que estava sofrendo para fazer Dá pra ver de novo isso daqui? Eu não vi direito. Isso aqui ficou Pô, bom mostra mesmo, outra assim. vez, até é engraçadinho. Você pinta o deixa eu cabelo, ver. Juca? Pinto sim. Bom, Deixa eu ver. Será que vou notar? Eu acho que não. É assim que pinta cabelo? Põe essa touca? Não se faz de... É As assim? mulheres da CBN falam que você pinta o cabelo e faz relaxamento capilar. Ah, Você é. sabe disso, Elas falando na falam sua mesmo, frente. elas falam mesmo. Não, então não vai dizer que eu tô Falam, mentindo. estão enganadas. Vamos fazer o quê? Que culpa eu tenho, né? De ser um jovem. O que eu posso fazer? Olha aqui. O que falava eu? Falava sobre as pessoas que não gostam de ser criticadas. E sobre a Fox, livre concorrência, misturou tudo aqui. Mas é assim, ué. Você sabe muito bem que muita gente acha que eu sou um corintiano de marca barbante, porque eu, imagina, criticava a MSI, né? Criticava o André Sanches, né? Acho até que o Corinthians, o resultado das urnas foi o melhor resultado que o Corinthians poderia ter. Acho a chapa da situação melhor que a chapa da oposição. E oposição com alguma representatividade, né? Tem E uma é muito votação bom, maior do que eu imaginava. É muito bom que exista lá uma oposição atuante e tal, muito bom mesmo. E tem gente muito boa na oposição, e tinha oportunistas na oposição que rigorosamente, né, esculhambam com qualquer discurso ético da oposição. A oposição do Corinthians não pode falar em bicheiro na situação, tendo bicheiro na oposição, além de estelionatários, né? Imagina que o marketing do Corinthians ia para a mão do famoso 171 do Vale do Paraíba. O marketing do Corinthians. O marketing que estava na mão do Rosenberg. Tá louco, né? Do que o Corinthians se livrou. E aquele pessoal ético, Antônio Roque Cittadini... Não, pois é, estava na... Aceitam tudo, né? Não, pois é, mas aí é tal história, são os acordos até, enfim. São as alianças. Nada como ter crescido da vida ganhando um cargo do governo, né? São alianças. Daí, falando em alianças, nós precisamos ver como foi a bola de cristal. Desta vez, Vitor Birner não tem razão. Nem aqui. A bola de cristal, devemos ter o gráfico, não? Aquele gráfico que revela quem ganhou a primeira bola de cristal do ano da graça de 2012. Foi quem acabou o ano da graça de 2011 ganhando. Não, você perdeu. Sendo que Ano passado, no caso, você verá, há um jogo, sobre o qual farei uma proposta em seguida, em que ele errou no desejo e eu errei para secar. Mas o que vale? O que vale é o seguinte, sim, Muito jornalístico ambos isso. acertamos Fluminense e Arsenal Sarandi. Fluminense ganhou 2-0. Ambos erramos Vasco e Nacional, porque ambos votamos no Vasco e deu Nacional. Do gol do Uruguai. Ambos acertamos Inter e Juan Auric, Com Oscar em campo, hein? com Oscar em campo, e jogou bem. Ambos erramos o jogo do Paulistinha. Ele votou no empate, porque desejava pelo menos um empate. Não, porque não acreditava no São Paulo, na verdade. E eu votei no São Paulo para secar. E eu acertei o Vasco e ele votou no empate. Porque no o Clássico do árbitro Rio. foi muito mal, senão eu teria acertado. Provavelmente, mas quem ganhou fui eu. A proposta que eu quero fazer, e evidentemente você, internauta, faz favor, participe, dê a sua opinião, diga se você está a favor ou contra. Durante esta temporada de 2012, nem ele dá palpite em jogo do São Paulo, nem eu dou palpite em jogo do Corinthians. O torcedor não vai gostar disso. Não, o eu internauta acho que gostar vai, disso. eu acho que vai. O palpite não vale. Por quê? Porque é isso. É sempre um palpite enviesado. Como... Não, o meu não. É claro que é. O meu não. É evidente. É óbvio que qualquer pessoa que estivesse olhando para o futebol neste momento, saberia que a tendência maior era do Corinthians ganhar do São Paulo. Apostei no empate, achei o resultado Pois é, normal. pois é, Não mas sabia se você- entrava com o time misto, se não ia, começo da semana. Entrou, mas o Corinthians com o time misto é melhor que esse time do São Paulo, porque é um time ajeitado, o São Paulo não é. No Pacaembu, essa sequência, é evidente Eu que, não acho que o empate no essa clássico é um escrita, resultado tão absurdo que essa, assim. essa escrita incomoda o São Paulo. Aliás, teve uma declaração ridícula do Fernandinho, dizendo, quero ver o Jorge Henrique fazer isso no Morumbi. Vai fazer. Aonde? Se dissesse assim, quero ver fazer isso na Bomboneira, eu também quero. No Morumbi faz.
Qual o problema de fazer no Morumbi? Você fala disso, eu apostei muitas vezes no São Paulo. Por exemplo, quando o Botafogo liderou o Campeonato Brasileiro em 2007, vocês alucinados lá com aquele time do Juninho, o Joilson, falavam, você está brincando comigo. Então, o São Paulo vai ganhar esse campeonato no mínimo 4 rodadas de antecipação. O que é aquilo ali que eu estou vendo? Nota fiscal do sofredor. Caro tricolor sofredor, mais uma vez agradecemos a preferência por nossos mas hoje em dia a freguesia é É inquestionável. sempre bom contar com freguesia. Isso aí é que está no sítio do Corinthians? Não, porque tem um Eu Vi no UOL que no sítio do Corinthians... No blog do Corneta. Tinha, isso é no blog do Corneta. Sim, mas o blog do Corneta se especializa Sim, em buscar essas sim. coisas. Eu vi na primeira página do UOL que o sítio do Corinthians estava brincando, dizendo volte sempre, ou coisa que valha. Talvez seja isso mesmo. Mas a freguesia está impressionante. Tá impressionante. Você vai a torcida do São Paulo, que pegou muito no pé do seu Paulo César Carpegiani, eu vou lembrar. A única vez que o Carpegiani teve time titular contra o Corinthians foi a única vitória do São Paulo contra o Corinthians. Jogou o jogo do Rogério Ceni. Jogo do Rogério Ceni, Centésimo gol. desde 2007. Centésimo que era no 98º, Isso. né? Expurgaram o Carpegiani de lá para defender o Rivaldo, que foi do Uzbequistão para o Mojimirim, fez uma passadinha no São Paulo, virou solução para muita gente, inclusive para alguns colegas nossos de trabalho, que eu não sei se conseguem enxergar em campo, e está jogando em Angola. Que tem um forte futebol. Então, eu acho que as pessoas precisam pensar um pouco. A às final vezes. da Copa da África, você viu? Não? Não pude ver por causa do horário do jogo, né? Eu também não pude ver, lamentei, mas que coisa, hein? O Drogba bateu um pênalti que o Jadson assinaria. E é um título que eles queriam quer, muito, né? Ele sofreu, ele estava sofrido, né? Ele estava muito sofrido. Ele passou a ser o principal jogador da história da seleção e não tem um título. E que Pra marcar a história, história. O que é a história, né? Quer dizer, o time de Zâmbia ganha um título na cidade em que caiu, em que explodiu o avião, que matou 18 jogadores da sua seleção em 93. Que coisa, né? Como a história faz coisas, né? É para você refletir a respeito Do da possibilidade de imponderável. alguma coisa acima Não, de você. A mim só reforça o imponderável. Como o imponderável é imponderável. Haja imponderável. Muito bem. Vitor, A olha, briga no Pará, você não vai falar em nada? tese, vou falar do Pará, vou falar do Bavi, mas em tese nós devíamos agora fazer, em tese A palpitaria. não, a palpitaria. Mas essa palpitaria ficaria prejudicada porque nós não vamos ter, segunda-feira que vem, segunda de carnaval, não vamos ter a tabelinha. Por que então não? Vai ficar daqui a 15 dias. Porque a Priscila, a Ana, o Farinho, todos eles pediram encarecidamente que não houvesse. Eu vou estar em São Paulo, trabalhando normalmente, não sou de carnaval, entendeu? Mas eu tenho que atender a Patuleia. Entende? Pode falar. Eu duvido Você tem razão. que a equipe do UOL tenha pedido. Pediu. Eu vou checar Você e pode se for checar. verdade, eu venho aqui e falo Não, depois. você perdeu muito a sua credibilidade ao dizer, a Você piada pinta o é cabelo? boa, ao dizer que eu pinto o cabelo. Mas todo mundo sabe que você pinta o cabelo. Mas todo mundo sabe que é mentira. Você vai insistir nessa história? Vou insistir nessa Agora, história. eu estou disponível para Eu trabalhar, também estou disponível. como estava à disposição antes do dia 6 Eu também. e não entendi uma coisa. Eu também. Você Aliás, marcou o dia da nossa volta. Não foi Foi verdade. você. Pergunte, eles são testemunhas. Eu Você cheguei marcou de dia 6. férias no dia 23 e telefonei dizendo, não esqueço de mandar o táxi. E aí alguém disse, você está maluco? Você Só marcou volta dia 6. Você marcou. Só que o que me espantou? Porque na semana antes do dia 6, Teve futebol, Barcelona e Real Madrid. não, esse não é o problema. Sim, pra Eu mim vi é. o senhor trabalhando É verdade. na SPN. É Eu falei, verdade. por que vai a SPN e não vem ao UOL? Exatamente. Então, veja, você está reforçando, esse é o seu problema. Consigo entender. Você sempre tem razão, quero deixar claro que eu não discuto. Agora mudou o discurso, né? Não, você sempre tem razão. Juca Vacareza, Não, você sempre tem razão. Sempre. O sempre. homem que está contra o MMA. Não, o cliente. O freguês. Bavi, 0-0. Esperava-se um grande jogo. Lotou-se Pituaçu, 30 mil torcedores, né, depois da greve bandida feita pela PM na Bahia. técnicos né? ultraofensivos no banco, que gostam do futebol bem jogado. 0-0 num Bavi morno, segundo todo mundo que pôde ver a partida. Claro que acabou sendo conveniente para os dois, né? Mas Evitou problemas. esperava-se coisa melhor, né? Tá aí o Bahia nessa luta para ser campeão, tá numa fila também, não é de hoje. Tem time para ser campeão, né? Aparentemente. Tem time para ser campeão. Quem não tem mais time para ser campeão, olha lá, os dois, que fizeram um dos melhores meios de campo da história do futebol mundial, tanto na seleção brasileira quanto na Roma, diga-se de passagem, né? Que era um belíssimo meio de campo também na Roma. Dava gosto ver futebol do campeonato italiano, coisa que há muito tempo não acontece. Né? Dá gosto ver o campeonato inglês, dá gosto ver o Barcelona, que
Foi-se, né? Campeonato Espanhol foi-se, né? Agora sim. 10 pontos de diferença não tira, né, Vitor? Isso A menos mostra que aconteça uma catástrofe. Isso né? mostra que O nem Mourinho sempre o vai melhor ser- será campeão. O Mourinho vai ser campeão indo embora do Real Madrid, é o que tudo indica. E nem sempre, provavelmente sim, nem sempre o melhor time será campeão no torneio de regularidade que É verdade. aponta qual é o melhor time. É verdade, mas não te parece que claramente Futebol é fogo, viu? o Barcelona tira o pé no Campeonato Espanhol? Quer dizer, o time não se motiva mais para jogar o Campeonato Eu acho que tem mais Espanhol? dificuldade para se Quer motivar. dizer, o time está tratando o Campeonato Espanhol como alguns tratam aqui o estadual. Não, né? não acho Está que- pensando na Liga dos Campeões. Não, eu acho que essa é uma Não? dificuldade inconsciente. Inconsciente. Não acho que. Aqui Não, o é tratamento deliberado. é. Aqui é mais deliberado, é. Aqui, É. aqui o jogador sabe isso daí não vale nada. É. O jogo, por exemplo, eu vejo o Corinthians no meio de semana e vejo o Corinthians contra o São Paulo, a É o postura. jogo. Valia o jogo, né? O domingo, não era Isso. o campeonato. Domingo era valia, era futebol. Quarta-feira é cumprir o protocolo. É. O Barcelona quer ganhar tudo, mas eu acho que falta ali algum estímulo e tem um desgaste também. Tem um desgaste físico, não é possível. A viagem para o Japão, não para nunca, e desgaste emocional. Eu nunca entendi como um tenista, tipo o Roger Federer naquela fase, consegue se manter tanto tempo se concentrado em alto nível. Então, um sujeito, ele acha que ele pode conseguir. Mas e uma equipe? Difícil. É muito difícil. Muito difícil. Às vezes eu acho o Barcelona de longe o melhor time do mundo, melhor time no mínimo da década e coloco facilmente entre os 5 maiores que eu vi jogar. Também. Facilmente. Também. Mas às vezes eu não tenho prazer em assistir o Barcelona jogar. O tédio da vitória. O tédio de acontecer sempre a mesma coisa, com uma certa facilidade, num cenário razoavelmente previsível. Pode ser mesmo, pode ser. Deixa ele ter um objetivo. E o próprio jogador talvez sinta alguma coisa assim. Agora, eu queria pedir para o Farinho que entrasse no meu blog, porque nós temos lá também 2 charges, uma delas do Guedex, outra do Felipe Elias. Você achou do Guedex fazer essa charge sobre o cabelo? Falando, pois é, poderíamos até mostrar de novo a que eles fizeram essa brincadeira com o cabelo, né? Que eu sei, é absolutamente impensável, é um fenômeno alguém com 61 anos de idade, né? Praticamente não ter cabelo branco, a não ser um pouquinho aqui em cima. Eu sei que é um fenômeno, mas vou fazer o quê? Eu tenho que assumir, né? Aqui as minhas características Começou o discurso de novo. fenomenais. Capilares. Mas o cartoon que eles mostraram, a charge que eles mostraram, né? Tem o Vitor Birner e eu, como nós somos, né? A fotografia, evidentemente, maquiada no que me diz respeito. Mas aí somos nós dois de costas, conversando no banco do jardim, ali pertinho do Pacaembu, que nós dois moramos na cercanias. Eu moro na Santa Você Cecília. poderia ampliar um pouco, porque não está dando para ler? Diz o Vitor Birner ali para o Juca Kfouri. Vocês fizeram um golzinho de bola parada. Se o Jadson não perde o pênalti, a gente teria virado. E o Juca Kfouri diz para ele, tem razão. Concorda com tudo que diz o Vitor Birner. Você concorda com o Lucas, por exemplo, quando disse que razão. quando foi perguntado quem era o batedor oficial de pênaltis, falou que o São Paulo não treinou pênaltis o ano inteiro? Ele tem razão. O Vitor, Será que o treinador esqueceu de treinar um treininho não, pênalti? é que o freguês tem sempre razão, Vitor. Isso aí é uma coisa que tem que ser dita sempre. Agora, Nem sempre. o Felipe Elias pôs 2 figuras no trono, você viu ou não? Eu vi. Viu? Há trono para tudo, né? Há trono para tudo na vida. Mas o Farinho está com dificuldade, não é que o Farinho esteja com dificuldade, eu já peço antecipadamente desculpas por alguns problemas técnicos que a gente está tendo hoje, o Farinho está com a cabeça inchada e bota inchaço nisso. Olha lá, o Majestoso, 2 reis do Majestoso, Danilo e Jadson. Tadinho do Jadson. Ele está falando o que ali? Mamãe, acabei! Será isso? Acho que é, né? Só pode ser. Mas, enfim, não há de ser nada. Vitor Birner, Senhor. e esse zum sobre a semana na CBF? Eu não publiquei. Tá. Eu, sexta-feira, recebi uma informação. Aham. Ela vem De fonte boa. De fonte boa e não do futebol, de mercados que se abastecem do futebol, que o Ricardo Teixeira ia pedir a renúncia na sexta-feira, dia 17. É isso. Fala-se entre 14, né? Não, a minha informação foi que seria 14, sexta-feira, véspera de carnaval, para não ter repercussão. Eu não coloquei no Maior. blog, porque eu precisaria checar isso com mais propriedade. Até pensei em escrever
Não sei alguma como coisa veio, é um cifrada. boato muito forte e tal. Tá. Estamos no aguardo. Aí você viu... A minha dúvida é a seguinte, se ele sair, Já imaginou Zé Maria Marinho, presidente? não vou O deixar. medalhinha? Não vão deixar. Não vão deixar. O cara que acabou de pegar uma medalha na Taça Não São vão Paulo. deixar, Ei, que não vão delícia. deixar. O futebol brasileiro tem coisas fabulosas. Não vão deixar. Não? Zé Maria Marinho, inclusive, falou aí para pessoas próximas que a primeira coisa que ele faz é eliminar o André Sanches da CBF. É. Mas... Porque também está ciente do boato. Sim. Mas eu conheço como as coisas funcionam. Eles se acertam em 12 segundos de conversa. É. Você tem alguma dúvida? Você acha que pode ser o Fernando Sarney, não? Não sei. Eu não sei quem... Não, porque há atitudes assim, o Ricardo Agora, Juca, Teixeira o que- nomeou o irmão como O que curador das O obras. que do- faria o Ricardo Teixeira renunciar? Ou alguma espécie de Algum- investigação, alguma coisa... A mesma coisa que fez o Saúde. Eduardo Fará renunciar. O Fará desapareceu depois. Sim, claro. Me deixa em paz. Saiu dos holofotes. Me deixa em Será, paz. Juca? Pode ser. Pode ser. Eu acho muito difícil. E quem isso? E sai do Véspera qual da também? Copa do Mundo, pois é. É né? dificílimo. Eu acho. Aí estou como São Tomé, só Eu vendo também. para crer. Agora, que também. os rumores são muito fortes Sim. e as informações de fontes boas Boa. são muito fortes, isso é a pura verdade. Quem sabe tenha terminado o estoque de chá de cadeira, aquele que a gente toma esperando a queda do Ricardo Teixeira. E aí, quem sabe, tenhamos o que comemorar. Com muito chá de cadeira, não. A com fonte que me champanhe, disse com tudo. isso é uma fonte muito independente da CBF, muito boa As minhas também. e que presta serviço à CBF. Eu pus no blog, dia 16, o dia D de RT. Eu vi. Vamos aguardar até sexta-feira, para quem já esperou tanto. Oh, Quer mais um tanto. pouquinho, um pouco. E na pior das hipóteses, fica tudo igual. Isso. Não há nada fica para tudo igual, nada a perder exatamente, nesse momento. exatamente. E ele ri, né? E ele ri. Aliás, ele não é de rir, né? Quem sabe ele deu uma gargalhada, né? E apareça no camarote do Eu carnaval. vou lhe dizer, vou lhe dizer algo, você sabe que eu sou muito cético do que diz respeito, inclusive, ao nosso trabalho, Aham. ao papel da imprensa hoje em dia. Aham. Se cair, vai ser a primeira vez, tá? Que eu acho que o meu trabalho foi realmente, assim, mas um percentualzinho assim, miserável, porque perto do que você fez e outras É, pessoas, ele foi realmente útil. Eu vou passar a acreditar no A que você fala do utilidade da jornalismo. imprensa, Pois é, mas vou te dizer uma coisa. O meu amigo Washington Oliveto, meu compadre, diz para mim assim, Neto, que isso não aconteça. Porque o que você vai fazer na sua vida? Ah, não, Juca. Infelizmente não é assim. Como piada é bom, quem mas vai no lugar, infelizmente né? não é assim, porque a questão, rigorosamente falando com toda a seriedade, não é pessoal, a questão é estrutural. E do jeito que o futebol brasileiro está estruturado, quem for para o lugar dele fará igualzinho a ele. Isto, infelizmente, tem sido assim e deverá continuar. Teia a ser assim. das Os interesses e coisas tudo. que não deveriam existir. Apenas alguém é capaz quase de indiscutível. ser cuspido pela própria estrutura se ficou demais. Pode ser esse o caso, né? Não está dando mais para segurar. Eu ouvi hoje, aliás, de uma fonte experientíssima, dizendo: este está acabado. Até me assustou, mas ouvi. Será que ele acabou na entrevista que deu? Ali eu acho que é o começo, né? Ali é o começo, na revista Piauí, né? Porque alguém que Evidente- teve até Jornal Nacional, até Globo Repórter contra. Isso. Nada acontecia, de repente ele dava uma entrevista, Pois a é. revista Piauí e... É curioso. Ironia do destino. Ironia do destino. Então é o seguinte, ziriguidum, você goze esta semana, a próxima do Carnaval, e nós vamos voltar só daqui a 15 dias, porque, você sabe, Vitor Birner vai desfilar na Vai Vai. No Vai Vai. No Vai Vai. Na Sexta-feira. escola Vai Vai. No Vai Vai. Grêmio Recreativo, Cultural Sim, e mas Social, na Escola de Samba Vai Vai. Mas pô, não posso falar na escola Vai Pode, Vai? pode. Tá, na Vai Vai. É na segunda-feira o desfile da Vai Vai. Sexta-feira. Sim, claro. Segunda-feira são os desfiles do Sábado Rio. de madrugada. E você vai desfilar. Vou desfilar. Muito legal. Preferi ir na merenda, mas a merenda foi terceirizada, então eu tenho que desfilar. Presidente, o que é merenda? Empurra carro. É uma coisa mais de esforço. Não, mas O mais presidente à Lula vontade. não vai na Gaviões. Não sei, vai? Não vai, os médicos proibiram. Então, não haverá essa atração. Um monte de puxa-sacos que viriam desfilar aqui, acho que não virão mais. O governador do Rio, é uma vergonha. O que vem fazer o governador do Rio na Gaviões da Fiel? Até segunda da outra semana. Bom carnaval! Eu queria trabalhar semana que vem. Bom Eu também carnaval. queria.